paz do Senhor, amados. Paz do Senhor, Igreja Metodista de Rosário da Limeira. Como é que passaram essa semana? Orando, jejuando, vivendo. Uma semana se passou, nosso último encontro. Se refletiram sobre o que foi falado, voltar ao primeiro amor, valorizar ao próximo, né? Eu acredito que nesse tempo de Deus é o que nós temos que fazer. Amém? Semana muito tumultuada, muitos comentários, muitas pessoas falando sobre a profecia do dia 30, né? Quando o espírito do maligno sairia ceifando vidas. Eu acredito que nós temos que ter o temor a Deus e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é o princípio de tudo. Nessa noite, queria iniciar orando com vocês. Orando para que Deus nos dê o discernimento, nos dê o conhecimento, assim como foi falado no nosso último encontro. Soberano Deus, te agradecemos por esse momento de estarmos juntos novamente, Pai amado, dessa reunião onde viemos falar da Tua palavra, da Tua vontade, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre os Seus filhos, Pai querido. Pai, abençoa cada um desses que esteja assistindo, escutando. Abençoa aqueles que não puderam estar presentes nessa live, não estar presente nessa reunião. Mas que o Senhor coloque só desta sobre o coração de cada um de nós. Que se faça presente através do Espírito Santo de Deus. E nos faça melhor a cada dia, Pai amado, de acordo com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí no final do mês, né? Iniciando aí a última semana desse mês de março. Um mês conturbado, onde os números cresceram muito dessa doença, procurando hospitais e não tendo vagas. Essa noite até um amigo meu mandou mensagem que estava com o pai com 50% do pulmão contaminado e não tinha vaga nos hospitais por onde ele passava. De madrugada foi orar para que Deus conforte, Deus dê força, que Deus cure, né? Mas graças a Deus, falei com ele agora à tarde, o pai estava com saturação melhor. Não estava internado, graças a Deus, mas estava conseguindo ficar em casa, respirando com saturação melhor. Isso é o que nós temos que fazer, amados. Orarmos uns pelos outros. Momento de crise. Mas vamos orar para que sejam momentos de convida. Não vamos dar vantagem ao inimigo, para que ele se apegue na nossa fraqueza, se apegue no nosso medo, porque nós somos fortes, nós venceremos o mundo, porque Jesus venceu, Ele quer que você vença. As adversidades são muitas, muitas mesmo, mas seremos fortes naquele que nos fortalece. Amém? Vou iniciar na palavra de Deus, lá em Apocalipse 12, foi o que mais falado essa semana. E vamos acalmar o nosso coração.
lá em Apocalipse 12, do versículo 10, 12, 10. Fala assim a palavra de Deus. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Está chegando o momento de findar totalmente essa crise, de findar que o inimigo esteja perturbando as nossas vidas, os nossos sossegos. Aqui lembra que eu venho sempre falando, tempo de Deus, tempo de buscarmos, tempo de aprendizado, tempo de orarmos, tempo de estarmos junto com Deus. Não é verdade? Eu prego isso, eu acredito que todos os pastores estão pregando essa situação. Tempo de Deus. Tempo de choro. Lá em Eclesiastes 3, tudo há um tempo determinado por Deus, né? De alegria, de choro, de festas. Tempo de orar. Tempo de jejuar. Eu acredito que o inimigo esteja por todos os cantos, querendo ceifar as vidas daqueles que perderam a sua fé. Eu não sei, eu acredito que acho que eu não tenha comentado com a igreja, mas há um tempo atrás eu estava no meu carro voltando do meu serviço para a minha casa, e nem todos os dias eu faço o mesmo caminho. Nesse dia eu estava fazendo o caminho, orando, escutando louvor no meu carro, orando a Deus, agradecendo por aquele dia e pedindo para que Deus nos fortalecesse, né? Porque os momentos, os dias são ruins, os dias são difíceis. E eu estava passando em frente a um hospital. E nesse hospital, a hora que eu estava um trânsito em frente ao hospital, e eu estava mais ou menos a uns 50 metros da porta desse hospital. E eu via um guarda, um PM, né? Um PM, uma ambulância tirando um doente dentro da ambulância com seus enfermeiros. E um pouco, uns 20 metros antes da porta do hospital, tinha uma pessoa muito pobre. Um pedinte, um mendigo, né? Que estava ali. Eu clamando a Deus naquele momento, e porque Deus me desse uma luz, o que fazer para melhorar, o que fazer para ser melhor. E de repente, aquele mendigo começa a pular, começa a gritar, começa a rodopiar. O guarda, não sei se aquilo foi só para eu ver, eu acredito que sim, porque tinha o guarda e ninguém deu atenção para aquilo. E eu escutava aquela voz no meu ouvido, da seguinte maneira: ali está um que perdeu a fé e que o inimigo se fez dele. Quando nós perdemos a fé e o inimigo se faz na nossa vida, nós viramos um marionete dele. E foi dessa forma que Deus me mostrou o que é ser um marionete do inimigo. Naquele momento meu coração disparou, aquilo me deu assim um choque, né? Eu olhava para os lados, será que só eu estou vendo isso? E eu escutava o Espírito Santo de Deus no meu ouvido. Esse é aquele que perde a fé e vira um marionete nas mãos do inimigo. Forte. E naquele ano clamando a Deus: mas Senhor, o que eu posso fazer? Leve a palavra, ore por você, por tua família, pelo teu próximo, por aqueles que estão
perdidos, para aqueles que estão virando marionete do inimigo. E então, o que é que nós temos que fazer? Para não deixar ceifar, para que o inimigo não ceife a vida daqueles que perderam a fé, que se perderam pelo mundo afora, se perderam por tudo aquilo que o mundo deu para eles. É difícil quando Deus pega você e mostra o que está acontecendo no mundo. Está nas profecias, está na palavra de Deus, onde muitos se esfriarão, haverão falsos profetas. Estamos vendo tudo isso. Tudo isso nós estamos vendo. Infelizmente, é o mundo. Mas que isso tem que acontecer para a profecia se concretizar, para que Cristo venha e guerreie pelo seu povo. Lá em 2 Crônicas, no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 7. Segunda Crônicas 7. Sete 14, perdão. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: para que isso que está acontecendo, para que isso que eu vi, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus, Ele irá perdoar os nossos pecados e irá sarar a terra. Então é o momento de nós, como igreja, como os filhos de Deus, nos humilharmos, orar e o principal, nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos atos. É isso que nós precisamos executar. Frisando bem esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus ouvirá dos céus e nos perdoará e irá nos sarar. Mas para isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Hoje é hora que chega em casa, no seu quarto, ajoelha, se arrependa. E vamos iniciar de hoje até o dia 30. Mas eu gostaria, Érico, pastor Érico, gostaria muito que todos, não só até o dia 30, vamos orar e jejuar até a Páscoa. Até a Páscoa. Amém? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, do versículo 3. Jeremias 33,
versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 3, 33. 33, 3. Invoca-me, chame Deus. E Ele vai responder. Ele vai anunciar coisas grandes na tua vida. Coisas ocultas que você não sabe, mas Ele sabe o que Ele tem para você. Amém? Então nós vamos orar, clamar, se humilhar e pedir perdão. Iremos chamar a Deus, invocaremos Deus orando. Ele irá te mostrar muitas coisas na sua vida. Em Joel 2,12, Joel 2,12, na palavra de Deus, lá em Joel, no profeta Joel 2, versículo 12, diz assim a palavra: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai-vos vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui o profeta Joel está chamando o povo, que Deus está chamando a igreja. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Vamos nos arrepender do todo o nosso coração. Não rasgai as vestes, mas sim rasgar o nosso coração. Abrir um jejum com choro e pranto de arrependimento e nos converter a Deus. Porque Ele é misericordioso, compassivo e tem benignidade com cada um de nós. Se você não iniciou um jejum ainda, você vai iniciar hoje. A partir da manhã, você inicia esse jejum. Nós vamos jejuarmos. Aqueles que quiserem no dia 30, mas eu, Érico, vamos já orar até a Páscoa. Nós temos que chamar a atenção de Deus para nós, para a nossa igreja, para nós que somos filhos. Nós vamos jejuar e orar para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso ministério, para os nossos pastores, para a sua cidade, para o seu estado e para a sua pátria. Então o que nós vamos fazer? Vamos jejuar e orar para todos. Não julgue o que está ao seu lado, não julgue aquele que está à sua frente. Simplesmente jejue e ore. É o que Deus quer para a igreja. Nós temos que seguir de acordo com os conhecimentos, como eu falei semana passada. E prosseguindo, jejum, oração, arrependimento de coração. Êxodo 12, 7. O ano passado, início da pandemia, numa reunião nossa de pastores, uma reunião junto com a igreja,
num culto de domingo, um dos pastores se levantou, que Deus havia falado para a igreja, para que nós ungíssemos nossos batentes de nossas portas, assim como Deus falou aos hebreus quando estavam presos no Egito. Ungir os batentes umbrais com o sangue do Cordeiro, para que quando o espírito da morte passar por a sua porta, ele vai identificar que você é filho de Deus, está ungido contra ele. Ele irá passar direto. Isso é fé. Isso é fé. Simplesmente fé. Se você está me escutando hoje é porque você tem fé. Fé na palavra de Deus. Fé no conhecimento que Deus quer que você tenha. Isso é fé. A palavra de Deus diz assim, em Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Nas suas casas. Na casa dos seus irmãos. Na casa dos seus pais. Vocês vão pegar o óleo ungido e irão passar nas ombreiras das portas e janelas. E irão ungir cada um da sua família. Para que Deus proteja cada um de nós. Deus proteja cada casa de seus filhos. Para que o espírito maligno não passe, não entre. E se tiver algum espírito maligno, alguma coisa de mal, caia totalmente por terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso é lá em Isaías. Isaías do capítulo 26, versículo 20. A palavra fala assim: vai, pois povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Em algumas traduções, até que passe a praga. Até que passem intervenções. Se pudéssemos, dia 30, eu cumpriria essa profecia do profeta Isaías. Mas eu sei que muito de nós, como eu também, não tenho como ficar o dia 30 em casa. Mas o que eu e você podemos fazer? Em jejum e oração, passarmos o dia orando. A cada hora, pega 5 minutos, ora. Se você tem condições, ora mais. Coloca um louvor, ore. Ore para que o espírito maligno não passe perto de você, não passe perto da tua igreja, não passe perto da tua família, não passe perto de teus amigos e irmãos. Entendemos que o que Deus quer para cada um de nós nesse dia, nessa semana, que Ele já entrará com providência, não existirá mais maligno, mas para isso nós temos que nos humilhar, orar e confessar com Deus. Nós temos que clamar para que temos o que Deus revele para nós. Temos que entrar no jejum e oração, não com medo, mas com temor a Deus,
porque Ele entrará com providência na vida de cada um de nós. Tudo isso que eu estou falando é para aquele que tem fé. Fé em Deus. Deus eu não enxergo, mas sinto. Eu fecho meus olhos e vejo um clarão na minha frente. Ele é o eu sou. Ele não tem outra tradução, ele não tem outra forma. Simplesmente ele é eu, o eu sou. Eu que peguei esse mundo sem forma, escuro, em trevas, eu coloquei luz, coloquei o Espírito plainando, formei você da terra, do pó, e soprei o Espírito de vida no teu corpo. E você é feito a minha semelhança. Nós somos a semelhança de Deus. Então é pela fé. Que tudo isso que eu falei hoje é pela fé. Iremos levantar um clamor. Iremos jejuar. Não somente até o dia 30, eu clamo até a Páscoa, até o próximo domingo. Mas fervorosamente, orando todos os dias pela manhã. Faça o jejum de acordo com aquilo que você pode. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem fazer um jejum muito grande, mas inicie. Faça pelo coração, pela fé. Não porque eu estou falando ou porque você escutou alguém falando, mas pela fé que você tem num Deus que te criou, pela fé que você tem que Ele vai curar. Queremos passar por essa caminhada. O que nós vamos fazer agora é tentar neutralizar as forças dos inimigos. Eu espero que vocês não enxerguem aquilo que eu enxerguei. É triste, muito triste, ver o inimigo te fazendo de marionete. Amém? Hoje a minha mensagem é para nós iniciarmos, orarmos, jejuarmos, para que o inimigo nos faça marionete, de acordo com a vontade dele. Que nós sejamos filhos de Deus conforme a vontade de nosso Pai eterno. Através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo sobre nós. Essa é a minha mensagem para hoje, amados. Eu espero e nós dermos muitas risadas ainda. Muitos abraços. Olhar nos olhos e falar para cada um de vocês, Jesus te ama. Mas nesse momento é nós orarmos. Jesus nos ama, que Ele vai salvar, que Ele vai nos liberar do espírito maligno, do espírito da morte. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje foi nos dada a palavra, Pai amado, de iniciarmos um jejum, iniciarmos oração e nos humilharmos perante a Ti, rasgarmos o nosso coração e nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas falhas, Pai querido.
clamamos a Ti, Pai amado, que escute o nosso clamor, que aceite o nosso Jesus e que tire das nossas portas, Pai amado, o espírito da morte. O espírito da morte sobre os seus filhos, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai querido. Somos todos irmãos, filhos de Ti, Pai amado. Nos capacita-nos, Pai querido, para sermos o Seu guerreiro nessa guerra contra o inimigo. Esse inimigo quer cefarmos da vida, quer nos retirarmos da Tua presença. Pai, nos fortaleça do Seu conhecimento, do Espírito Santo sobre nós, Pai amado. Pai, que dia 30, como muitos estão profetizando, Pai querido, nós estejamos blindados da Sua unção, do Seu amor. E se que há algum mal que caia totalmente por terra e não atinja a casa dos Seus filhos, da Tua igreja, do Seu ministério, Pai amado. Que em nome do Senhor Jesus, necessitamos da Tua presença sobre nós. Sem Ti não somos nada. Sem Ti seríamos marionetes do inimigo. Mas estamos contigo, Pai querido. O Senhor que deu Seu Filho Jesus para morrer por nós. Foi rasgado o véu para que nós nos aproximássemos de Ti, Pai querido. Mas simplesmente só conseguiremos chegar a Ti através de jejum, oração e de arrependimento. Que em nome do Senhor Jesus, Pai querido, coloque a Sua destra sobre essa igreja, sobre seus filhos e nos tire totalmente o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado mais uma vez por esse tempo que eu tenho de passar com vocês. Esse tempo que vocês colocaram na vida de vocês. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deus abençoe grandemente a pastora Cristina, a esse ministério, a todos os ministérios da Igreja Metodista de Rosário da Limeira. Deus abençoe a toda a Igreja Metodista, a todas as igrejas. Deus abençoe a população de Rosário, a população de Minas Gerais, a população do Brasil. Deus abençoe nossos governantes para que tomem a decisão certa conforme a vontade de Deus. Deus abençoe e fortaleça os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham na área de saúde, que eu acredito que para eles não esteja fácil, estejam sofrendo muito mais do que eu e você. Amém? Uma boa noite a todos, que Deus acompanhe, ilumine essa semana. Não percamos a nossa fé. Semana de jejum e oração. Que dia 30 seja o dia onde vencemos o inimigo. Mas não cessaremos de orar, não cessaremos de nos humilhar perante a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus.